Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar sobre aquele termo que quando você vai na clínica, no hospital, fazer alguma cirurgia, doutor, fui fazer uma cirurgia, aí eu cheguei lá, tinha um termo enorme, várias folhas para me assinar. Por que que tem isso? Se eu nem fiz a cirurgia, não sei como é que vai ficar, não sei o resultado e eu já estou assinando uma coisa que eu não sei como é que vai ficar. Bom, esse termo, todas as clínicas, hospitais, né, eles têm um padrão do paciente assinar esse termo, porque ali o paciente, ele está permitindo o médico fazer o tratamento nele, né, para ele obter a cura ou apenas a melhora da situação, a melhora da doença. Não necessariamente vai acontecer tudo que está escrito ali. Ali é um método que a clínica, o hospital está informando também o paciente, além do médico informar na consulta, ele informa ali as possíveis complicações que o paciente pode ter com o procedimento cirúrgico. Não quer dizer que o paciente vá ter, mas existe uma possibilidade de ter, independente de ser a complicação causada pelo médico. Às vezes a cirurgia ela ocorre perfeitamente, as etapas bem-sucedidas. Vou dar um exemplo até que não é uma área nossa, um exemplo de uma mulher vai ter um parto cesariano e nasce o bebê, o filho dela, a cirurgia foi tudo perfeito e ela ficou com uma cicatriz um pouco grossa, que é chamada de cicatriz hipertrófica, né? Ou ela pode dar até a queloide, que é aquela cicatriz grande, grossa, meio arroxeada. Isso muitas vezes são características familiares genéticas da paciente, não necessariamente foi alguma coisa, alguma complicação enorme que houve na cirurgia, nada disso. Então, tudo nesses termos vai avisando os pacientes que pode acontecer isso, pode acontecer uma cicatriz hipertrófica, pode acontecer uma queloide. Tem muitos pacientes que fazem cirurgia geral, pode acontecer da cicatriz operatória ficar assim com secreção, uma infecção, pode dar uma infecção pós-cirúrgica da cicatriz, da ferida operatória. Então, todos esses são complicações que pode acontecer, está ali no termo de consentimento que os pacientes assinam, né? Para informar sobre isso. Existem complicações mais simples, outras complicações mais graves, né? Pacientes que têm outras doenças, que a gente chama outras comorbidades, eles têm maior chance de ter complicações na cirurgia. Por exemplo, um paciente que tem um diabetes, um paciente que é hipertenso, um paciente que tem lúpus, paciente que tem artrite reumatoide, eles têm muito maior chance de ter uma complicação do que um paciente que é totalmente sadio. O paciente não tem doença nenhuma. Isso tanto na área da oftalmologia como em outras áreas, né? A gente bem sabe que pacientes diabéticos não cicatrizam tão bem, tem uma resposta pós-cirúrgica não tão boa, a metaplasia, que é uma adaptação do tecido, ele não é tão bom, e assim como outras áreas, por exemplo, o cirurgião cardíaco. Um cirurgião cardíaco, quando vai fazer uma cirurgia de um paciente que não tem pressão alta, a hipertensão, e outro que tem a hipertensão, o paciente que tem hipertensão tem maior risco. Às vezes, esse que tem hipertensão ou que é diabético, eles até assinam outros termos, indicando que a gravidade da doença dele é maior e ele pode ter complicações maiores. Então, esse termo é para isso. É o paciente autorizando o médico para fazer o procedimento e o médico e a clínica avisando o paciente que o procedimento é para melhora ou é para cura, mas existe a chance de complicações, existe a chance da recuperação total ou parcial da saúde, tá bom? Todos os pacientes que necessitam fazer cirurgia, foi indicado pelo médico, tem indicação da cirurgia, eu aconselho ler cautelosamente
e você, depois que lê, que você vai entender tudo, você vai, assina e faz o procedimento. Ou se você não quiser fazer o procedimento, você não assina, vai em outra clínica ou vai em outro profissional, tá bom? Mas toda clínica, hospital no Brasil ou em qualquer lugar do mundo existe isso. É um procedimento padrão, vocês podem ficar tranquilos. Existem procedimentos que também é até maior, assim. Por exemplo, uma mulher quando vai fazer uma inseminação artificial, por exemplo, o termo de consentimento é absurdamente grande. Às vezes é até um livrinho assim para você assinar várias páginas, às vezes mais de 20 páginas. Então, dependendo do procedimento, são muitas folhas, são muitas coisas para o paciente assinar, entender, ler. Se o paciente não entender, às vezes o paciente é analfabeto, não sabe ler também. Como toda cirurgia e procedimento cirúrgico tem um acompanhante, normalmente o familiar, aí o próprio familiar vai ler e explicar para ele, tá bom? Qualquer dúvida, se tiver aí de termos, tudo mais, sobre as clínicas, hospitais, pode mandar que eu respondo aqui no comentários, tá bom? Se gostou desse vídeo, dê um likezinho aí, se inscreva no canal e o próximo vídeo eu vou falar sobre laudo do INSS. Aquele laudo que o paciente solicita para o médico para se aposentar ou ter algum benefício, uma adição de aposentadoria, alguma coisa assim, tá bom? Um grande abraço a todos.